Gravando, é com você, Paulinha. Obrigada, meu amigo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu não tenho as tecnologias do Caio, não, mas vai que seja baixo também. Estão me ouvindo, né? Show de bola. Estou no mesmo formato da semana passada. Se a voz falhar em algum momento, se eu disser já desde cara, desde já, eu quero pedir perdão, que uma virose me pegou, então de vez em quando a garganta tá falhando um pouco, tá? A gente vai dar continuidade, de certo modo, ao que a gente começou a estudar na semana passada. Não continuidade na relação do assunto, né? Falando sobre a criação em si, focando na figura da Trindade, né, o estudo da Trindade, mas focando na figura humana, que é o último elemento, vamos dizer assim, da criação, né? Então, Deus foi criando cada coisa, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e nesse sexto dia ele finaliza criando o ser humano, e é sobre o homem que a gente vai estudar hoje, tá? Eu queria desde já agradecer a todo mundo que me procurou, querendo meu livro. Obrigada, gente. Vocês me abençoam muito com isso, tá? A Alba já chegou o livro, aí depois a Alba comenta de se é bom ou se é ruim. Eu tentei escrever ele de um jeito bem prático, para que qualquer pessoa conseguisse ler, absorver, entender e aprender. E daí, quem é mais aprofundado consegue extrair algumas lições também, mas quem é mais leigo, está iniciando, ele tem prazer na leitura, não fica desconfortável, tá? Então, me deem um feedback depois, vou ficar muito feliz. Me chama lá no Instagram, Caio manda lá meu Instagram, se quiserem o WhatsApp também, alguns já do Instagram pediram o WhatsApp, fica à vontade. A gente é irmão e a gente está aqui para somar na vida um do outro, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu sou do tipo de professora que só consigo... Eu consigo dar aula sem o PowerPoint, mas eu acho interessante que você veja aquilo que eu estou vendo. E daí, mais uma vez, com o joinha. Se todo mundo estiver vendo na tela que está escrito O Homem, aula 2, dá um joinha aí. Marcinha, obrigada. Eu acho que o pessoal tá vendo, não só a Marcinha, tá? Show de bola. Paulinha deu, Caio deu, legal. Então, a gente vai falar sobre o homem hoje. Quando eu falo homem, eu me refiro ao ser humano, a figura do Adão. Adão macho, Adão fêmea, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho disso. Esse assunto foi um dos que eu mais estudei para dar aula aqui. Que bom, Alba, que bom, fico muito feliz. Um dos que eu mais estudei, por quê? Porque ele é muito amplo para ser dado em um único momento, porque quando a gente estuda a doutrina do homem, a gente está dando, o que vocês vão ter aqui é meio que uma introdução ao estudo da antropologia, então tem toda uma disciplina para isso. Mas por que a gente está falando hoje do homem? Porque a gente quer fazer essa linha de raciocínio da criação de Deus, o porquê Deus criou todas as coisas, falar sobre a figura do homem, vamos dizer assim, a cereja do bolo da criação, né? Aquele que foi criado à imagem de Deus. E, por fim, a gente vai finalizar falando sobre propósito. Então, na aula que vem, a gente vai caminhar para o final, fechar esse ciclo da criação, né? Falando sobre propósito. Num outro momento, vocês vão ter aula com outro professor, ou talvez até comigo mesmo, eu não sei, depende aí da organização do Caio e do tempo da gente também, mas com outro professor, se for o que eu estou pensando, ele é craque no assunto para falar de queda, de redenção, de restauração, que seria a continuidade desse aspecto, tá bom? A gente vai começar lendo um texto de Gênesis, no capítulo 2, então a gente ainda está em Gênesis, assim como na semana passada. Capítulo 2, versículo 7. Eu estou lendo aqui, eu coloquei aqui para você na versão do século 21, mas você pode ler em alguma outra versão que você preferir. Eu tenho sempre aqui comigo do lado, quando eu estou estudando, uma Bíblia, que é até uma recomendação, que o Saulo Daniel, não sei se vocês devem conhecer, Saulo Daniel lá da Bahia, o baiano do Você Entendeu Errado, que foi o Saulo Daniel que me fez, para quem gosta de estudar, enfim. É uma Bíblia que é barata, ela não é uma Bíblia de estudo, mas ela é uma Bíblia com comentários embaixo, notas de rodapé, explicando a maior parte dos textos. E é uma Bíblia católica, então para quem estuda teologia, é interessante porque você tem acesso aos outros livros que são apócrifos, né? Só para nível de conhecimento. É realmente para estudo e não para aprofundar. Até porque eu, particularmente, até tentei ler um livro apócrifo esses dias, faz um tempinho, eclesiástico, um negócio assim. Nossa, muito viajada. Eu falei, realmente, você não tinha que estar na Bíblia, meu amigo. Mas ela é bacana. E a versão dela, a linguagem dela é legal. É a Bíblia de Jerusalém. E fica aí a recomendação. Eu sempre deixo ela aqui do lado, porque ela tem uma versão diferente, um jeito de falar diferente as coisas. Mas eu vou ler na versão que está na tela com vocês, que é a versão Almeida, né? A mais, vamos dizer assim, atualizada, que é a Almeida do século XXI. E a palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma
vivente. Como eu falei, eu gosto de ler sempre nessa outra versão aqui também, eu vou ler nela para vocês, que ela está um pouquinho diferente, né? Quando fala do pó da terra, ele vai dizer que Deus, Yahvé, né? Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo. A argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu quis trazer ela também, porque às vezes, como tem uma repetição, né, o soprar e fôlego parece ser a mesma coisa, inclusive no original, às vezes a palavra é muito parecida, né, é tipo, mandará e mandará, mas é interessante a gente entender como é que o homem foi criado e composto, né, diferente de todas as outras criaturas que foram criadas a partir de uma palavra, Deus disse, haja e ouve, haja luz e ouve luz, haja, produz a terra seres viventes e a terra produziu. No caso do homem, especificamente, Deus faz algo diferente. A Bíblia vai dizer que ele forma o homem do pó da terra, e eu gostei dessa versão aqui, que é da Bíblia de Jerusalém, que vai dizer assim, que ele modelou o homem com argila. Então, dá muito essa ideia do oleiro com o vaso, sabe? De pegar o barro ali na mão e ir ajustando e modelando e esculpindo. Eu acho muito legal essa expressão, porque tem um livro, O Significado do Casamento, de Timothy Keller, muito bom para quem já está casado, para quem vai casar. O significado do casamento. O Timothy Keller, ele vai dizer que uma vez perguntaram para Michelangelo como foi que ele esculpiu a imagem de Davi. E Michelangelo, ele vai dizer que, na realidade, ele não esculpiu Davi, né? Davi é uma das principais obras de Michelangelo, uma das mais conhecidas. Ele vai dizer que ele não esculpiu Davi no mármore. Ele vai dizer que Davi sempre esteve lá no mármore. O que ele fez foi retirar do mármore o que não era Davi. Então, ele tinha um retângulo quadrado e ele saiu modelando, tirando o que não era a imagem que ele queria representar. É a mesma figura, é para trazer à mente qual foi a ideia. Então, Deus não pega um barro do nada, faz uma bola e pronto, isso é o homem. Ele modela, ele vai retirando as imperfeições, as falhas, talvez um pedaço de pedra, uma folha que tivesse ali na argila, ou no pó da terra, até que o homem ele seja concebido. Então, Deus toca. Agostinho de Hipona vai falar sobre isso, ele vai dizer assim, Deus não apenas falou sobre o homem, já homem, Deus tocou no homem, sabe? E essa é a diferença. E é diferente porque não é um fazer sozinho, não é um modelar sozinho. A comunidade estava ali, como a gente viu na aula anterior. O Senhor vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E daí ele forma o homem, como a gente está lendo aqui no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, com as próprias mãos. Isso revela que há um valor diferente na figura humana. A dignidade e o propósito do ser humano é diferente de qualquer outro ser criado pelo Senhor, qualquer um outro. E a gente vai ver um pouquinho mais disso aqui nessa aula. Mas antes que eu passe, para não esquecer, e daí é para vocês estudarem, como eu falei, essa aula é muito abrangente. Eu parei, eu fiquei me debruçando na doutrina do homem por um tempo, lendo a teologia sistemática de Millard Erickson. É muito boa, ela é muito completa, e eu passei um tempo ali me debruçando nisso, inclusive essa primeira citação que eu coloquei aqui, na perspectiva de que a gente aprende algo sobre Deus, sobre o Criador, quando a gente observa o que ele criou e o modo como ele criou. Na Bíblia, somente os humanos são referidos como feitos por Deus à imagem e semelhança dele. Como está lá escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E daí a gente tem algumas evidências diretas a respeito da natureza de quem Deus é, a partir do estudo de quem é o homem. Então, é por isso que a gente está estudando o homem. A gente não está estudando o homem porque a gente é interessado na figura humana, e a figura humana é o centro do nosso universo. A gente é antropocêntrico. Não, Deus é o centro, somos teocêntricos. Deus é o centro de todas as coisas. Deus não fez as coisas para nos agradar. Ele é Deus e tudo foi feito para adoração e para o louvor do nome dele. Mas é importante entendermos a figura humana porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu olho para o homem, eu vejo características que o próprio Deus tem. Não na sua totalidade, é claro. Por que não na sua totalidade, Paulinha? Em primeiro lugar, porque temos uma representação e não a figura do próprio Deus. Então, Deus não criou, nós não somos outros deuses. Nós somos humanos. Mas há características, atributos do próprio Deus que ele comunicou para o homem nesse processo, nesse toque, nessa transferência. E é interessante quando a gente vai para o Novo Testamento ele vai falar muito sobre essa questão de imposição de mãos, né? Quando você libera
alguém, impor as mãos. E é interessante que a maneira como Deus criou o homem, e eu fiquei refletindo nisso nessa tarde, né? Foi impondo as mãos. Então, ele derramou algo sobre nós enquanto ele estava nos criando. E é interessante a gente pensar. Isso aí é assunto para a gente ficar debatendo uma noite inteira, mas não é o objetivo da aula hoje aqui. É só para dar uma luz, e daí depois, no seu DNA, no seu grupo caseiro, no grupo aí de WhatsApp de vocês, não sei se é Messenger, enfim, vocês ficam, Telegram, não sei, vocês ficam conversando mais a respeito disso, tá bom? E daí vamos falar do homem, então, né? Estudar o homem, a figura humana. Então, quem é o homem? Eu sempre gosto de trazer nas aulas que eu dou algumas perspectivas que não são da teologia cristã, mas que são da teologia num contexto geral. Eu sei que toda teologia deveria ser cristã, porque a gente está estudando o único Deus, né? Mas vocês entendem que o mundo, quando estuda Deus, ele enxerga por outra perspectiva. E eu gosto de trazer, que é para a gente entender o que é que o mundo pensa e perceber o quanto eles estão equivocados e o que a gente está pensando é o correto. Porque se a gente não conhece o outro, o desconhecimento ele é ruim, sabe? A afirmação de um único ponto, ela é muito fácil de ser questionada. Então, é interessante eu conhecer o outro ponto para eu saber refutar, até numa questão de apologética, enfim. Então, como é que o mundo pensa a respeito do ser humano? Existem diversos pontos, e aqui eu vou trazer alguns deles, baseado em psicologia, baseado em história, enfim. Primeiro aspecto, a gente enxerga, o mundo secular, né, enxerga o homem como uma máquina, ou seja, o que você é capaz de fazer é o que diz quem você é. Como que eu posso tornar você mais eficiente? Você ainda é útil para mim? Se você não é útil, então a gente, sei lá, estamos casados, você não é mais útil para mim, a gente se divorcia. Estamos num trabalho, você não é mais útil, eu te demito. Ou então eu peço demissão, porque esse trabalho, esse chefe não é útil para mim, não está me acrescentando em nada. Estou na faculdade, não estou me sentindo útil aqui, vou largar. Então, essa mentalidade de máquina é histórica, vem desde da questão da Revolução Industrial, onde o homem começa a ser aquilo que ele faz, aquilo que ele produz, aquilo que ele entrega, e não ter uma personalidade e uma identidade. E há um problema muito sério nisso, a gente vai ver um pouquinho depois. Mas é uma perspectiva, o homem como uma máquina. E é interessante pensar nisso, porque isso afeta diretamente o nosso propósito. Vou dar um exemplo. Nas empresas, antigamente, a gente tinha uma pessoa para embalar, uma para etiquetar, uma, sei lá, para fazer mais algum outro processo, enfim, eram as 5 pessoas num único produto. Hoje em dia, quando você é contratado, as pessoas querem que você sozinho realize as 5 funções. Então, a ideia de ser multitarefa para a sociedade é uma ideia super aceita, e é isso que as pessoas exigem de nós, que sejamos multitarefas. Só que ninguém consegue correr atrás de 2 coelhos ao mesmo tempo. Ninguém é pato. E se for pato, pato faz tudo meio termo, e ele não faz tudo simultaneamente, ele não voa, nada e anda simultaneamente, ou ele faz um, ou ele faz o outro. Mas as pessoas tentam colocar esse rótulo em nós, a gente precisa ser tudo, fazer tudo, e entregar tudo, e ainda por cima dar bonito, descansado e com a pele limpa, é nesse patamar, porque as pessoas entendem que a gente é uma máquina, que a gente é um computador, mas nem mesmo o computador, se aqui tiver alguém de TI, me corrija se eu estiver errado, mas nem mesmo o computador faz tudo ao mesmo tempo. Só que o computador é uma máquina que tem uma capacidade de processamento muito alta, e daí ele consegue alternar entre tarefas. Mas ele não faz tudo ao mesmo tempo. Ele alterna e alterna rápido. Aí por isso que o pessoal diz, a mulher faz 2 coisas ao mesmo tempo. Não faz. Mulher tem uma capacidade um pouquinho mais desenvolvida de alternar as coisas. Mas se o homem treina isso, ele também vai conseguir alternar as coisas e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É uma capacidade de alternar. Só que o problema é que quando você alterna de uma atividade para outra, você deixa uma no modo automático. Você está lá assistindo a novela e mexendo a panela para o caldo engrossar. Daqui a pouco, quando você olha, o caldo secou e a panela queimou porque você estava prestando atenção na série. Aí estava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Então, é esse o objetivo, sabe? De entender que não somos máquinas, na realidade, apesar da sociedade querer que a gente seja assim. Um segundo aspecto que a sociedade fala sobre a gente é dizendo que o homem é um animal, é mais uma parte do reino animal. O homem é apenas como um mamífero, vamos dizer assim. E essa perspectiva do homem como um mamífero, ela vem um pouco da psicologia ali behaviorista, né? Quando a gente começa a compreender que todas as coisas são meio que impulsos biológicos. Então, a gente funciona por recompensa ou punição. Então, eu estou dirigindo e eu vou parar no sinal vermelho porque tem um radar naquele semáforo. Mas se não tivesse, como eu estou atrasado, talvez eu passasse. Mas eu vou parar para não ser punido. Então, a punição me faz parar. Senão, eu estou lá dirigindo a 100 por hora e daí eu vejo a lombada eletrônica e eu reduzo para 60. Eu não estou reduzindo por questão de segurança. Eu estou reduzindo por causa da punição.
Ou então, sei lá, é mais fácil pensar na punição do que na recompensa, mas o reforço positivo, ele também funciona. Então, às vezes, eu tô me preparando, tô assistindo aula, porque eu almejo algo lá no futuro, e eu sei que estudar teologia pode me levar para esse lugar, então eu tô mirando uma recompensa lá na frente, daí talvez eu faça por recompensa. Então, a psicologia behaviorista, ela acredita que o homem pode ser condicionado por reforço positivo, recompensa ou negativo. É igual quando a gente adestra um cão, que daí você faz o cão fazer o que você quiser, porque você dá um biscoitinho para ele. Então, é a mesma ideia. E daí você pode dizer, poxa, mas em partes talvez funcione, assim como na questão da máquina, em partes também funciona. Mas nós não fomos concebidos para isso, sabe? Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Definir a gente do mesmo modo que se define um macaco, um cão, um gato, uma baleia, não é coerente, porque nós somos muito mais complexos do que isso. O Senhor, ele nos formou com as suas próprias mãos, então tem algo de diferente em nós. Uma outra perspectiva, e essa talvez seja mais conhecida, apesar de na sua concepção ela não ter sido muito aceita, é a de que nós somos um ser sexual. E daí é aquela questão do Freud, né? Que Freud vai relacionar tudo à sexualidade. Então, ele vai dizer que a gente é formado por três pontos, né? O id, que é... O id, ele busca a satisfação, ele busca o gozo, ele busca o prazer. E aí a gente tem o ego, que seria o nosso eu, e esse eu é a parte mais pública, né? Aquilo que os outros veem. E esse eu, na realidade, ele vai buscar reforçar o que o interior, o que o id quer. E ele busca sempre essa gratificação, ele busca sempre deixar o id satisfeito. E a gente vai ter o superego, que funciona como um sensor, um controlador, é as diretrizes, vai dizer assim, ó, você quer isso, você quer muito, mas calma, cuidado, porque não pertence a você, porque alguém te disse que não é para você pegar, e daí é nesse superego que, segundo Freud, acontece a maior parte dos traumas, porque a mãe fala que não pode, porque o pai fala que não pode, porque a mãe dá, o pai dá, enfim, e aí vem alguns traumas e a gente é moldado, a nossa forma de agir, de pensar, e aí a psicanálise vai explicar melhor, não sei se tem algum psicanalista aqui no grupo, não é uma área que eu tenho muito interesse, mas é só um resumo para a gente entender. É importante a gente ter um pouco de conhecimento das coisas para poder falar delas sem cometer muitas gafes e até mesmo para reforçar o conhecimento daquilo que a gente crê, tá? Como eu falei, esse conhecimento ele não conquistou cana de apoio, mas é interessante como ele tem crescido, sabe? E hoje, se a gente olhar com um olhar rápido pelo mundo, faltou a letra O aqui na minha apresentação, vou corrigir, mandar corrigida para o Caio. Se a gente olhar com um olhar rápido, inacreditavelmente é o que mais tem crescido. A psicanálise, ela está tomando e eu digo a psicanálise porque ela é baseada muito na teoria do Freud, né? E a psicanálise está tomando uma proporção assim surreal, inclusive nas igrejas, porque a gente vê pessoas que deveriam estudar aconselhamento bíblico estudando psicanálise, porque na psicanálise você pode ter qualquer outra formação e você consegue estudar psicanálise. E daí eles usam a psicanálise para fazer o aconselhamento. Aí é uma particularidade minha, eu acho que é bem complicado isso. Eu acho que a gente pode aconselhar à luz da Bíblia, em casos que a gente está falando de aconselhamento dentro da igreja. Agora, a pessoa quer ter uma formação lá fora, seja de psicólogo, psicanalista, seja o que for, amém, que bom, que bênção, abençoe a sociedade aí, as pessoas que precisam de saúde mental. Mas dentro da igreja, eu acho que não é o caminho, apesar de que muitos pastores, por não ter a formação de psicólogo e de psicanalista ser mais rápido, eles acabam indo por esse caminho aí, estudando muito Freud, algo que não foi aceito pela sociedade passada, mas que está sendo aceito pela sociedade moderna, incluindo a igreja. Mas, como eu falei, isso daí é um debate para a gente tomar um café depois e conversar. Vou avançar falando, então, que o homem também é considerado um ser econômico. Ou seja, essa economia ela é uma extensão, né, do reino animal, mas se concentra muito na dimensão material da vida e nas necessidades. Então, é como se a gente funcionasse por necessidades. Então, a gente tem fome, a gente vai fazer algo por causa dessa necessidade básica, para suprir essa necessidade. E daí a gente tem sede, mas vamos supor que a fome e a sede foram saciadas, então a gente vai ter vontade de algo a mais. E a grande chave disso, a grande questão, é que à medida que a necessidade básica vai sendo atendida, eu subo para uma outra necessidade e vai ser uma pirâmide quase que sem fim, porque sempre vai ter algum desejo a mais que o homem vai querer que seja atendido, e ele vai agir como se esse interesse a mais, essa necessidade a mais, fosse uma necessidade vital para ele. Por isso que é uma evolução, uma extensão do animal. Porque o animal, ele vai atrás da caça até se satisfazer, atrás da comida até se satisfazer. Então, o ser econômico, ele vai atrás de um objetivo até que ele satisfaça. Só que ele nunca está satisfeito, porque a gente sabe e entende que o que satisfaz o ser humano
não é o que ele consegue adquirir com suas mãos, mas aquilo que o próprio Deus dá a ele. Nós somos completos em Deus, não naquilo que a gente alcança, né? E já diga a queda, né? Adão e Eva estão ali para provar que aquilo que eu consigo com a minha mão não vai satisfazer o meu coração. Um próximo elemento, e eu juro para vocês que esse é o último slide, que eu vou falar de coisas avulsas, mas para vocês entenderem como o mundo estuda o homem. E quantas vertentes a gente tem, né? A próxima vertente é um peão do universo, né? Como se nós fôssemos seres à mercê de forças superiores que controlam o destino de todas as coisas, mas que não têm nenhum interesse por nós. E daí o resultado é um senso de vazio e de desesperança. Daí eu até citei aqui, né, o mito de Sísifo. É interessante, fala sobre um homem, né, que ele foi condenado a uma sentença quase que eterna, a um processo eterno. Ele foi condenado a empurrar uma bola de pedra até o alto de um monte. Só que o monte é um pico, e daí quando ele chega nesse pico com a bola ela não fica parada lá, ela rola de volta para baixo. E ele tem que ir de novo lá embaixo para de novo empurrar até o topo, e o objetivo dele é que a bola chegue lá no final do topo. E fica esse ciclo sem fim, né? Então ele empurra e ele nunca consegue sucesso na missão que lhe foi imposta como punição. E daí tem toda uma explicação do porquê dessa punição, porque ele estava numa determinada esfera do mundo, e ele foi para o mundo real, e depois ele não quis voltar, enfim. Mas esse é um mito, é uma história, né? O pessoal grego tinha muitas essas ideias de criar histórias para você poder entender algumas coisas, e nessa perspectiva, né, de que somos seres à mercê de forças externas, esse mito ele surge, quer dizer assim, ó, você não faz o que você quer, e quando você tenta fazer, vai vir um Deus aleatório e ele vai condenar você a algo que vai fazer você ser uma marionete dele para sempre. Então essa é a perspectiva dessa visão de peão do universo, né? Aí vem mais uma outra, quer dizer que o homem é um ser livre. E daí, quando fala que o homem é um ser livre, a necessidade básica do homem, e essa é uma mais contemporânea, tá? Vai dizer que o homem precisa só de informação. E com essa informação ele decide, ele escolhe, ele pode fazer escolhas inteligentes. Ele pode, por sua própria consciência, tomar a iniciativa e escolher. Porém, essa liberdade, ela traz consigo o quê? Responsabilidade. Aqui não se herda um resultado, mas precisa se produzir um resultado. Então, o homem vai ter informação, de acordo com essa informação, ele vai produzir algo, e o objetivo é que, no final, ele entregue algo que possa satisfazer ele mesmo. Então, ele é livre para fazer e para se fazer coisas. Por fim, esse é o último, um ser social. O que seria um ser social? Fundamentalmente, o homem é membro de uma sociedade. A participação e a interação dele com outro grupo é o que faz dele um ser humano. Então, nessa perspectiva, a gente só é ser humano quando a gente está relacionando-nos com outras pessoas. Então, a gente precisa, é o conjunto de relacionamentos que diz que eu sou uma pessoa. E aí, se você for olhar direitinho, nada disso é criado assim do zero, sabe? Cada uma dessas coisas talvez tenha alguma faculdade que você diga assim, cara, isso aqui pode apontar naquela direção, mas nunca é a direção completa do que a Bíblia diz. E como que importa para a gente o que a Bíblia diz, e essa introdução toda aqui, essa para você ter uma noção, né, das heresias que existem por aí, do que o homem diz a respeito de si mesmo, agora a gente vai avançar para a concepção do homem na ótica cristã, que é aquela que nos interessa de fato, que é aquela que molda e que é bem mais completa, vocês vão ver, é bem mais completa. E daí, quando eu vou para a concepção cristã do ser humano, do homem, eu vou ter a expressão imago Dei, que é somos a imagem de Deus. Quando Deus diz, façamos a nossa imagem e semelhança, o sentido que Deus planeja aqui é de uma criatura que se pareça com ele, mas não idêntica a ele. Quando a gente olha os verbos no original, né? Melhor, as expressões no original, para a gente é um substantivo, imagem e semelhança, né? Em hebraico, imagem é de Selém, que é uma representação visível daquilo que é invisível. E aí eu pronunciei, não necessariamente no hebraico correto, porque se tem uma coisa que se isso eu pudesse prejudicar, seria o fato de eu não aprender hebraico e grego da forma devida para poder ensinar, mas enfim, é Tselem, é algo parecido com isso. Eu sempre aportugueso o que o hebraico ou o grego estão dizendo. E daí, semelhança no hebraico é temut, que é correspondência moral e espiritual. Então, as expressões usadas para dizer que foi criada em mais semelhança é como se Deus estivesse dizendo:
no contexto da época, tá? Por que eu estou explicando o que é no contexto da época? Porque para a gente, imagem e semelhança hoje precisa ser explicado. Para a galera não precisava. Quando eles liam imagem e semelhança, eles entendiam perfeitamente o que era que estava sendo falado. Mas como para a gente imagem e semelhança pode significar um monte de coisa, inclusive a mesma coisa, tentando explicar, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, façamos o homem de um modo que ele represente ao olho humano aquilo que nós somos, mas que eles não veem. Façamos o homem de um modo que ele corresponda nas suas atitudes morais e espirituais àquilo que nós somos. Então, façamos o homem desse jeito. Quando as pessoas olharem fisicamente, elas nos verão. Quando elas verem ele agindo, elas nos verão. Quando eles receberem algo espiritualmente, for transferido algo, eles nos receberão. Então, o homem foi criado, na minha perspectiva, tricotomicamente, em outros casos, dicotomicamente, mas enfim, para mim é corpo, alma e espírito. Então, o homem foi criado corpo, alma e espírito de um modo que ele refletisse a imagem e a semelhança de Deus. Então, a gente foi criado para refletir quem Deus é, não para ser Deus. E é importante que isso fique claro. Nós não somos deuses, nós não somos senhores do nosso próprio mundo. A imagem, ela fala de identidade e de uma representação. O homem, ele é espelho, ele reflete o caráter divino na criação. Quando a gente pensa na ótica de espelho, para ser bem prático, eu gosto de ser prático para ficar claro, se você olha num espelho, você está vendo a sua imagem, está semelhante a você, mas não dá para alguém sair por aí carregando o espelho dizendo que o espelho é você. O espelho só consegue refletir com a perfeição que você é quando ele está diante de você. Então, é por isso que é importante que a gente esteja sempre diante do Senhor para contemplar quem Ele é e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, refletir em totalidade. É por isso que todos os dias o homem se encontrava com o Senhor na viração do dia. Essa contemplação era necessária para que fosse sendo cada vez mais forjado nele esse caráter semelhante ao do Pai. Ele foi criado desse jeito, mas era necessária uma manutenção, porque o homem não é Deus. Deus é Deus, então Deus continua sendo. O homem precisa de Deus para continuar sendo. A semelhança fala também de comunhão e de caráter. Então, a gente foi criado para parecer com ele, nas atitudes e nos nossos relacionamentos também. E daí, só adiantando um pouco, né, o que eu falei que vai ser dado com certeza para vocês na próxima aula, mas dentro dessa concepção cristã, né, a gente está falando da criação, mas o pós-criação, lá em Gênesis 3, a gente vai ter a queda. E o que é que acontece na queda? A queda, ela distorce a imagem de Deus que a gente tem, que está em nós. Mas ela não desaparece com a imagem de Deus. E mais uma vez eu repito algo que eu acho que eu já falei até na semana passada. E por que ela não desaparece? Por que a gente continua sendo a imagem de Deus, mesmo com a imagem estando distorcida? Porque se eu disser que o pecado tirou de mim tudo que Deus tinha me dado, eu vou estar dizendo que o pecado tem mais força do que uma ação divina, e não tem. Então, o pecado distorce, mas não se perde. E tá aí alguns textos que a gente pode usar como referência para entender isso melhor. O primeiro deles é Tiago, capítulo 3, versículo 9. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tiago, capítulo 3, versículo 9, para basear o que a gente está falando. Tiago 3 e 9. Diz assim a palavra de Deus. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago está falando sobre a língua, enfim, nesse capítulo, tá? Mas ele vai dizer assim, com essa língua que a gente bendiz e que amaldiçoa, a gente amaldiçoa quem? Os homens. Quais homens? Os homens feitos à semelhança de Deus. Então, a gente está vendo Tiago lá no Novo Testamento. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Está lá Tiago no Novo Testamento, dizendo que o homem foi feito à semelhança de Deus. Então, nada mudou. Ele está dizendo assim, quando você amaldiçoa seu irmão, você está amaldiçoando alguém que é a semelhança de Deus. Tiago está afirmando, o homem é a semelhança de Deus. Mesmo o homem sendo caído. Ainda em Gênesis, voltando lá para o Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, né? A palavra vai dizer assim, esse texto, para você entender o contexto, né? Tá Noé e seus filhos saindo da arca, e daí Deus vai dizer assim, ó, Noé abençoa os filhos, vai dizer, frutifiquem, multipliquem, enfim, vai falar que eles podem comer, tudo que tá ali, e nesse contexto, ele vai falar sobre a morte, né? Ele vai dizer assim, quem derramar sangue de homem,
terá seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Quando a gente está vendo Noé, isso aí Noé com seus filhos, já tinha passado o dilúvio, ou seja, o homem já tinha caído há muito tempo antes, muito tempo atrás, e Noé vai dizer para os seus filhos, no discurso dele, o homem foi feito à imagem de Deus. Então, se vocês matam alguém, vocês estão matando alguém que é a imagem de Deus. Então, cuidado com isso, porque há uma punição para isso. Daí, Noé começa, de algum modo, a dar algumas regras ali, diretrizes para o filho dele. Então, percebam, textos após a queda afirmando que o homem é a imagem de Deus, que o homem é a semelhança de Deus. Eu acredito que vocês já estudaram bibliologia aqui com o Caio, e daí vocês sabem que a Bíblia ela é inerrante, ela é completa. Então, Deus deixa pistas em toda a escritura para nos provar aquilo que ele mesmo já nos disse na sua palavra. Então, ele fala, o homem é minha imagem e semelhança, o homem peca, e ele continua afirmando em outros textos. O homem é a minha imagem, o homem é a minha semelhança, tá? O próximo passo depois da queda é a redenção. E a redenção, ela vem com Cristo morrendo ali na cruz por nós, né? Nos lavando, nos redimindo, e a redenção é a recuperação gradual dessa imagem de Deus que estava distorcida em nós. Então, a imagem estava distorcida, é como se Deus estivesse começando a ajustar esse borrão. E a gente vê isso em Colossenses 3:10. Vou ler aqui com vocês. Colossenses 3:10, a palavra vai dizer assim: e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está falando nesse contexto da carta aos Colossenses, né, sobre a exortação à santidade, ao amor fraternal, e daí já é uma versão de mundo pós-Cristo, né, ele vai dizer, vocês estão se revestindo de novo, tem algo novo, antes tinha o velho homem, agora não é mais o velho homem. E ele está falando para a igreja de Colossos, ele não está falando necessariamente para judeus, para hebreus, para quem já conhecia, está falando para gentios, dizendo assim, ó, vocês antes tinham uma velha natureza, agora não mais, agora vocês se vestiram de um novo homem. E esse novo homem que vocês agora estão vestidos, ele é segundo a imagem daquele que os criou. Então, mais uma vez, afirmando, esse homem está sendo redimido, ele é a imagem de Deus. Assim como em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então ele está falando, estou refletindo como um espelho e eu estou sendo transformada nessa imagem. Qual a imagem? A imagem do Espírito do Senhor, a imagem de Deus. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu ainda não fiz essa pergunta, já deveria tê-la feito. Até aqui tudo bem? Estou muito rápida. Tá dando para entender? Show de bola. Próximo tópico. E o último para a gente fechar esse spoiler das aulas que virão. Restauração. O que é a restauração? Restauração é a promessa de que no final das coisas, dos tempos, quando o Senhor Cristo voltar, nós seremos transformados. E a promessa é que, do mesmo modo que fomos como Adão, nos tornamos pecadores caídos, nós seremos como Cristo. E aí tem textos para ratificar essa promessa, né? 1 Coríntios, capítulo 15, eu citei aqui, versículo 49, vai dizer assim, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Eu acho a Bíblia muito perfeita, gente, muito perfeita. Quem fala que, tem falha na Bíblia, cara, a pessoa não estuda a Bíblia, porque é perfeita até no tempo verbal. Porque ele fala o que é presente, passado e futuro no tempo certinho. Quando Deus quer falar que algo é no presente, ele fala no presente. Quando ele quer falar que é no futuro, ele fala do futuro. E esse texto aqui, Paulo está defendendo. Paulo usa muito a questão do tempo verbal para defender seus pontos, né? Há várias passagens onde ele usa o tempo verbal. E ele aqui vai dizer, assim como trouxemos no passado, nosso velho homem, a imagem do homem terreno, de Adão, traremos também, no futuro, traremos a imagem do homem celestial. E daí ele vai começar, quando a gente, nos dias atuais, a gente tem divisão em perícopes, né, com subtítulos ali, mas no passado não tinha, era um texto, uma carta corrida, né? E daí ele começa a falar sobre a transformação logo na sequência. Ele vai dizer, mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar. E daí ele começa a falar, tem um mistério nisso aqui. Aí ele vai falar que nem todos iremos falecer, mas que nós seremos
transformados. E essa transformação vai acontecer quando? Ao som da última trombeta. Então, Paulo está falando claramente sobre o fim dos tempos, quando o Senhor Jesus vai voltar, vai acontecer o fim de todas as coisas, a última trombeta vai tocar e nós seremos, num piscar de olhos, transformados, tá? Não abrir e fechar de olhos. E daí, Paulo vai começar um discurso meio que escatológico aqui. Então, perceba, a gente tem uma concepção do homem criado à imagem de Deus, a queda distorce essa imagem, mas ela não anula, somos a imagem e semelhança de Deus. A redenção permite-nos recuperar um pouco mais disso, então você vê que quando estamos no mundo, talvez não tenhamos esse entendimento, mas agora que temos esse entendimento, buscamos produzir frutos e frutos que demonstrem arrependimento. Então, o que me diz se eu sou ou não convertido não é o meu discurso de sim ou o meu levantar de mãos, mas é meu comportamento. Ele reflete quem o Senhor é, cópias de Jesus, né? E a gente vai para a restauração no final de todas as coisas, quando o Senhor Jesus voltar, a sua segunda vinda, onde nós seremos transformados e seremos parecidos com Cristo, né? Corpos transformados. E aí eu achei bonitinha essa figura, confesso, eu quis colocar, porque a menina realmente está parecida com essa imagem. É o Iá, né? Ela realmente está parecida com essa imagenzinha aí, parece pai e filha aí, mas é tipo uma imagem meramente ilustrativa de um Jesus parecido com The Chosen e uma pessoa que parece com esse Jesus que parece com The Chosen, né? Eu quero falar agora sobre 4 aspectos que nós temos em nós, e daí vocês vão perceber que talvez em alguma linha vocês achem sinais, indícios daquelas teorias mundanas sobre quem nós somos. Mas aqui é muito mais completo, porque aqui é o que a palavra de Deus diz. Então nós temos aspectos morais, aspectos espirituais, mas também temos aspectos mentais e relacionais que se parecem com o nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Se tiver dúvida no meio do caminho, pode falar, pode interromper, mas eu acredito que até aqui tá tudo bem. Confere? Deixa eu olhar meu tempo. 8h42. Show de bola. Então, aspectos morais. O que é que a gente tem? A gente precisa refletir, né? A gente nasceu para refletir o Senhor quanto ao seu caráter. Então, se eu sou semelhante a Ele, a minha vida precisa refletir o caráter do Senhor, o caráter do Pai, o caráter do Filho. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia nos diz o seguinte: e Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. Então, Deus olhou para a criação e falou assim, muito bom. E nós somos parte disso, sabe? Então, quando Deus olhou para a gente, falou assim, cara, é muito bom. E é assim que a gente precisa olhar para a gente, para as pessoas. Crendo que é muito bom. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Eu preciso glorificar a Deus quando eu olho para a vida do meu irmão, quando eu olho o meu irmão. E se porventura meu irmão está tomando um rumo que não glorifica a Deus, eu preciso orar para que o Espírito Santo de Deus o alcance e para que ele tenha a vida dele totalmente transformada pelo Senhor. Eu estava assistindo a aula de teologia pastoral com Yuri, acho que é Yuri Bruder, e o Yuri, ele vai falar aqui de um testemunho, né, que ele estava dando, ele tinha um DNA em casa, né, um pequeno grupo em casa, e tinha um jovem que ele não gostava de ir para esse pequeno grupo. Ele ia porque o pai obrigava. E todo dia do pequeno grupo, ele saía do pequeno grupo, quando acabava, o Yuri ia até lá embaixo com ele, né, porque era jovem, ia até lá embaixo com ele, para ele pegar uma carona ou um táxi, ir para casa. E ele entrava no carro e o Yuri sabia que ele saía dali para ir direto para a balada. Ele só ia para o pequeno grupo, porque o pai o obrigava a ir e o pai custeava as coisas dele. Então ele ia para satisfazer o pai e poder continuar sendo bancado. E o Yuri disse que todas as vezes era isso. Ele descia, ele pegava carona com alguém, um táxi. Aí teve um dia que ele falou assim: você sabe para onde que eu tô indo, né? Quando eu saio daqui do grupo. Aí o Yuri, sei. Isso não te incomoda, não, Yuri? Eu só vou pedir uma coisa para você. Não deixe de vir. Então, para onde você vai quando você sai do grupo, não me importa. Eu oro para que o Espírito Santo modifique seu coração e transforme você. Mas para mim o mais importante é você continuar vendo para o grupo. Porque aqui o Senhor vai dando palavra, a gente continua orando por você e a gente acredita que é assim que você vai ser alcançado. Então só não deixe de vir. O cara, tá bom. Aí ele disse que o tempo passou e a igreja continuava orando, o grupo continuava orando por aquele jovem e tal. E determinado culto caseiro, o Espírito Santo veio assim de uma forma surpreendente. E
era possível ver vários jovens daqueles que estavam ali no pequeno grupo, tipo, caídos assim no chão, em estado de alegria, sabe? Aquele momento quando o Espírito Santo de Deus vem, a presença dele inunda o ambiente e não tem outra coisa a fazer senão se derramar na presença. E ele disse que se surpreendeu, porque quando ele olhou, ele viu que uma das pessoas que estavam caídas daquele jeito era o jovem. O jovem que sempre saía para ir para a balada, ele sentiu a presença de Deus e ele estava lá no chão, jogado, sentindo a presença de Deus naquele dia. E daí o Yuri, ele fala o seguinte, que no dia seguinte, o jovem ligou para ele. Naquele dia ele conheceu o Senhor, se encontrou com o Senhor, né? E se converteu e tal. Aí no dia seguinte ele liga e fala assim: Ô Yuri, pastor, tava com uma dúvida aqui, não sei se o senhor pode me responder. Ele pode falar. Ele fala assim: não, é porque veja só, eu gosto de usar. Eu sou magro, né? Como você sabe, sou muito magro. Daí minhas calças normalmente ficam meio folgadas, mas aí eu não gosto de usar cinto. Aí daí eu percebi que fica parecendo um pouco das minhas roupas íntimas, assim, um pouco vocês entendem, né? Das minhas roupas íntimas começa a aparecer, assim, da minha cueca e tal. E daí, será que isso é pecado? Será que eu deveria, mesmo sem gostar de cinto, começar a usar cinto? E daí o Yuri disse que tentou não rir, mas riu um pouco, né? Porque ele falou assim, cara, um dia antes, 2 dias antes, ele era o cara que saía do grupo pequeno para ir pra balada. E ele nem se importava se isso era pecado ou não, ele estava nem aí, ele queria curtir a vida. Mas um encontro com Jesus mudou ele de uma forma tão tremenda que no dia seguinte ele está preocupado se a calça dele baixa, aparecendo uma parte da roupa íntima, é pecado ou não. Então vê como o Espírito Santo de Deus quando ele entra, ele vai nos transformando, não é algo que alguém vai dizer, não é a regra que alguém vai dizer, a doutrina, é o Espírito Santo que nos incomoda para determinadas coisas, sabe? E a gente é dotado dessa consciência, isso aí é uma consciência moral, gente. A gente é capaz de discernir o que é certo, o que é errado, e agir em conformidade com o caráter de Deus, com aquilo que revela a santidade dele, a beleza dele, o amor dele. A gente tem isso dentro da gente. O pecado não criou a imoralidade, apenas distorceu o padrão moral original. Então, quando o homem peca, ele distorce o padrão moral. Mas a imoralidade não foi criada dentro de nós. Existe a imoralidade, o homem pratica imoralidade, mas a imoralidade não é parte de quem o homem é. Nosso padrão moral foi distorcido, mas não somos seres imorais. E isso é muito importante a gente ter na mente e no coração. Porque às vezes a gente tem, o homem é caído mesmo, o homem é pecador, é isso mesmo, eu sou pecador. Não, nós não somos imorais. Nós somos seres morais. Por quê? Porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o nosso Deus, ele tem um caráter santo. Então, à medida que eu me relaciono com ele, eu busco cada vez mais essa santidade para mim. O aspecto moral me afeta. A moralidade de Cristo me afeta. Eu preciso ser transformado por ela. Em Efésios capítulo 4, versículo 24, a Bíblia vai dizer assim. Eu estou lendo a versão Almeida do século XXI, tá? E a vos revestir do novo homem, criado segundo. Segundo significa da mesma forma, tá? Segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Paulo está falando à igreja, aos Efésios, sobre a santidade cristã, e dizendo que a santidade de um cristão, ela vai se opor, muitas vezes, ao costume gentil. E daí ele vai dizer assim, eu estou testemunho, eu estou dizendo para vocês a forma como vocês devem andar, a forma como vocês devem pensar. Vocês não podem ser ignorantes, vocês não podem ser insensíveis, vocês não podem se entregar à devassidão. Se vocês ouviram algo, se vocês forem instruídos em algo, vocês têm que se despir do velho homem e começar a renovar o espírito da vossa mente. E aí revestir-vos do novo homem, segundo Deus, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então Paulo está falando assim, se vistam daquilo que vocês foram criados para ser. Vocês foram criados para ser segundo Deus. Então vistam-se disso, coloquem essa roupagem em vocês, porque essa é a roupa original de vocês. Sei lá, o pecado deu para vocês um monte de trapo. O pecado fez vocês pegarem folha para se cobrir. Mas Cristo traz vocês de volta ao lugar de origem. Roupas novas, anel novo no dedo, sandália nos pés. Se vistam com esse padrão. Mas não é só de aspecto moral que a gente é concebido, né? Que a gente é feito. Tem também um aspecto espiritual.
O homem é o único ser criado com espírito, capaz de se comunicar com o Espírito de Deus. A palavra vai dizer que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O ser humano, ele é o único ser capaz disso. Do espírito dele ter uma comunicação com o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus comunica algo diretamente, não é uma voz. Filho, não. É o Espírito se comunicando, e tem algo dentro de mim que diz assim, eu sou filha, porque o Espírito de Deus me diz isso. Então, há essa distinção do ser humano comparado a todos os demais seres da criação. Nenhum outro ser, melhor dizendo, possui isso. E é interessante porque essa essência espiritual reflete um atributo divino que é muito importante. Qual? A imanência, que eu até falei na semana passada, né? Deus, ele é transcendente porque ele é muito maior que a gente, mas ele é imanente, ele se relaciona conosco. Então, quando eu entendo que eu tenho em mim a imagem e semelhança de Deus, eu tenho em mim uma parte que é espírito, eu estou revelando quem Deus é, porque eu digo, Deus também é espírito. E João 4:24 vai dizer que Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, é uma adoração em espírito. Então, meu espírito vai adorar o Espírito de Deus. E isso revela quem Deus é, imanente, relacional conosco, e é um atributo que eu preciso conservar. Então, não é o que eu não posso adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer modo, de qualquer jeito. A minha essência, ela reflete Deus. Então, minha adoração precisa revelá-lo também. Deus, ele se envolve conosco. E não há outra ação esperada do ser humano senão responder da forma que ele pode, limitada, mas responder, sabe? É por isso que a gente canta tantas canções que falam assim, o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar, o que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, né? É por isso que o Douglas, naquela ministração de Cristo, né, fala assim, o que é que Paulo viu, o que é que o fez, sabe? Largar tudo, considerar tudo como perca, como esterco. O que é que Moisés viu, o que é que, sabe? O que é que João viu, o que é que eles viram, sabe? E essa revelação, ela não é, obviamente, existe uma revelação específica para alguns homens, mas essa revelação de Deus, ela não é para pessoas específicas, ela é para gente. Deus deseja se revelar para gente. Eu acho muito interessante, e aí já entra um pouco em cristologia e pneumatologia, mas eu prometo que eu não vou me esticar, mas eu acho interessante no momento em que Cristo está ali nos momentos finais com seus discípulos, e ele vai dizer para eles assim, é importante que eu vá, para que o Espírito venha. Os discípulos tiveram um privilégio muito grande, porque eles tinham Deus ali do lado deles, mas Deus, Cristo, vai dizer assim, é importante que eu vá, para que vocês tenham não alguém apenas do lado, mas alguém em vocês, dentro de vocês, o Espírito de Deus em vocês. Vocês vão receber esse Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Vai estar em vocês. E esse Espírito, ele habita em nós. E a gente sabe, desde que a gente é criança, o Espírito Santo é santo, né? Ele não vai habitar em um corpo falido, sabe? A luz não habita no mesmo lugar das trevas. E é essa certeza, o fato de eu ter o Espírito Santo habitando dentro de mim, que fala assim, mesmo eu sendo pecadora, a minha imagem pode estar distorcida, mas eu ainda revelo quem Cristo é. Há uma luz em mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus, porque senão o Espírito Santo não conseguiria. Se nós formos seres totalmente sujos do pecado, o Espírito Santo ele não habitaria na gente. Mas há um aspecto espiritual em nós. Por quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Deixa eu adiantar um pouco aqui. Próximo aspecto, o aspecto mental. Isso se revela a nossa capacidade de pensar, de criar, de decidir. A gente é a imagem de um Deus criador, um Deus criativo até demais, né? A habilidade de pensar, de criar cultura, de desenvolver a arte, desenvolver a ciência, né, tecnologia, vem da mente divina que foi impressa em nós.
essa capacidade mental que nos tornou mordomos da inteligência da criação. É muito interessante quando a gente vai lá no... Eu acho que é esse texto de Gênesis 2:19, porque Deus fala para Adão, cara, dá nome a todo mundo. E Adão é muito criativo, gente. Ele deu nome a todos os seres viventes. Fico imaginando o que é que ele estava pensando. Ele falou assim, ornitorrinco. É o mesmo, é o mesmo DNA criador do Deus que cria um animal que parece um pato, que tem uma perna assim. Enfim, o ornitorrinco, para mim, é um dos animais mais estranhos. E Deus criou ele, Deus foi criativo. Vamos juntar, assim, ó, um pouquinho de cada coisa aqui, ó. Pronto, esse animal. Que nome, Adão? Adão. Vou ser criativo igual a você. Já que nesse aqui você usou, eu vou usar também, ó. Ornitorrinco. Sabe? Então, é um ser muito criativo, gente. Gênesis 2:19 diz que o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Então, Deus que criou todas as coisas, o Deus criador, criativo. Ele falou assim, meu filho, você é criativo igual ao seu pai. Dê nome para todas as coisas. Então, a gente tem essa capacidade intelectual na gente, sabe? E daí é interessante falar disso, porque a capacidade intelectual que Deus deu a nós, para alguns, né, é considerado como um dom, porque tem gente que é super dotada, assim, muito inteligente. Mas a gente precisa entender que essa capacidade intelectual, ela está em todos nós, e ela é desenvolvida de forma diferente, de acordo com aquilo que é necessário em cada um, mas todos nós temos. Então, não é que o irmão que é mais inteligente, ele é mais cheio de Deus, ou ele está mais próximo de Deus. Então, todo mundo que é inteligente está aqui, ó, grudadinho com o Senhor. Porque se fosse assim, a gente não teria tanto ateu ganhando prêmios, assim, inventando coisas, assim, incríveis, né? Se fosse assim, a gente não teria. Por exemplo, um dos caras que eu acho mais fantásticos, assim, na música clássica, né? Eu tenho um esposo que toca violino, né? Então, assim, eu não tenho direito de não conhecer música clássica, enfim. E Mozart, não sei se você já conhece a história dele, ou se assistiu, tem um filme dele chamado Amadeus, se você olhar, cara, o homem era genial. Para a época dele, ele era assim, ele escuta a sogra brigando lá, falando com a esposa, e ele cria todo um concerto, uma sinfonia baseado nisso. Era incrivelmente inteligente. Mas o homem era prostituto. Era dado a sexualidade, a imoralidade sexual de um jeito assim surreal e perdeu e desperdiçou a sua vida. De um jeito que não, com certeza não, a vida que ele levou poderia ter glorificado muito mais ao Senhor se ele tivesse proximidade com o Senhor. Tanto que é interessante quando você compara, né? Mozart, para mim, Mozart perde para Beethoven e Beethoven perde para Bach. E Bach era cristão. Então, é interessante você ver que tem uma vida muito maior fazendo coisas, fazendo obras, porque ele se gastou também buscando a Deus. Então, na realidade, buscar a Deus não vai me tornar mais inteligente, mas me permite utilizar de uma forma melhor a inteligência que o Senhor já me deu. Então, esse era o objetivo desse meu parêntese aqui, dessas minhas aspas, melhor dizendo. Por fim, o último aspecto que eu quero falar para vocês, antes da gente entrar num assunto que é dificílimo, que é a questão da diferença dos papéis, né? Porque Deus cria o homem, mas quando fala que ele criou o homem e mulher, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se o tempo assim nos permitir. Se não, a gente dá uma pausa e a gente retoma na próxima aula, complementando, falando sobre propósito, né? Mas o aspecto relacional, o homem, ele foi feito para se relacionar. Não estou dizendo que o homem só é criatura de Deus, só reflete a Deus dentro de um relacionamento. Porque Deus também tem um tempo de solitude com alguns de nós. É uma disciplina espiritual e ela é importante. Mas fomos feitos um ser relacional. Então, alguém que se quer passar a vida inteira solitário, sem pregar o evangelho para alguém, ou sei lá, se enclausurando, não está revelando um dos aspectos de Deus que foi comunicado para a gente. Sabe? Deus, ele é uma comunidade, ele é a trindade, né? E a gente foi criado à imagem e semelhança dessa comunidade. Douglas até fala no livro dele, Sou Nós, né? Não tem como um Deus que fala nós criar alguém para falar eu. Eu. Então, Deus criou nós. Então, a gente se parece mais com ele quando a gente está em comunhão, quando a gente está se relacionando. Então, amar, servir, se conectar, viver em comunhão é expressar a própria essência de quem Deus é. E é por isso que eu falo que estudar o ser humano, refletir quem nós somos, é importante para entender aspectos do nosso Deus.
porque nós somos seres relacionais, porque o nosso Deus é relacional. Nós somos seres inteligentes, porque o nosso Deus, ele é inteligente, ele é criativo, ele é criador. Nós somos seres espirituais, porque Deus é espírito. Nós somos seres morais, porque o nosso Deus tem um caráter santo e irrepreensível. Então, nós refletimos quem ele é, sendo quem nós fomos chamados para ser. Até aqui tudo bem, pessoal? Dúvidas? Só a Marcinha falou que tá bem. Agora preocupei, perdi metade da turma, mais da metade. Tranquilo? Paula despertou. Opa, show de bola, gente. O assunto é mais. Olha aí, todo mundo despertou agora. Glória a Deus. Veio um despertar coletivo. Glória. Até explodiu aqui os polegares. Show. Vou avançar por um aspecto que é interessante. E como eu falei, né? A doutrina do homem ela é muito abrangente. Não dá para falar sobre tudo aqui. Mas eu queria finalizar, e se não der para a gente falar sobre tudo, a gente dá uma pausa e a gente continua na próxima aula. Mas eu queria avançar para um aspecto que é importante para nós, como cristãos, entendermos. E eu já estou caminhando para o final, mas 3 slides nisso aqui e a gente termina. O homem e a mulher, né? A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou, homem e mulher os criou, né? E daí é importante a gente ter isso em mente, que ambos, homem e mulher, somos igualmente portadores da imagem de Deus. Porque no texto em que fala, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o texto continua dizendo, e Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, Deus cria uma comunidade, passamos a nossa imagem, ele criou uma comunidade. Sendo assim, ambos são valiosos, tanto o homem quanto a mulher. A nossa igualdade, refletindo essas pessoas da Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, deve levar o homem e a mulher a honrar um ao outro. Quando eu olho para o meu esposo, quando eu olho para os meus irmãos, preciso entender que eles são portadores da imagem de Deus. Assim como quando um homem olha para uma mulher, seja ela sua esposa ou sua irmã em Cristo, ele precisa entender que ali ele está vendo a imagem de Deus e honrar aquela pessoa. E é interessante a gente ter isso na nossa mente e no nosso coração, porque essa é uma das maiores deturpações que a nossa sociedade tem enfrentado. Não sei se vocês viram o podcast do Douglas com a... Nossa, agora eu esqueci o nome dela. Vou abrir aqui, que uma irmã me mandou. E aí eu vou lembrar. Poxa, não aparece o nome da irmã, vou ter que abrir tudo. O papel da mulher nas escrituras. Viviane Enes, eu acho que é isso, Viviane Enes. O Douglas fez um podcast e é muito legal esse podcast. Porque ela fala muito bem sobre o papel da mulher, sabe, no lugar. E ela falou um negócio que é interessante, que ela vai dizer assim, que no passado era muito comum a questão da pornografia, né, ser associado para os homens, ser algo para os homens. 95% do conteúdo pornográfico era para homens. Porque era os homens quem consumiam mais isso. E isso era um desrespeito, assim, sem precedente com a figura da mulher, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Só que hoje em dia está tudo tão deturpado que não é só a imagem da mulher que é usada na pornografia, a imagem de homens também é usada. E a gente tem muita mulher, é quase 50%, né, consumindo pornografia hoje em dia. Então você vai passar numa loja para comprar, sei lá, roupa íntima, vai ter lá a imagem da moça vestindo uma lingerie de um tamanho gigante, mas do lado vai ter a imagem de um homem também de um tamanho gigante, todo esculpido no Adobe Photoshop, também com roupa íntima. E aquilo ali é para atrair o público também. Então as pessoas param para ver, elas admiram aquilo, elas passam um tempo passando aqui na página, aí quando ela vê lá o homem bombadão, ela vai e para, e ela olha, e ela admira. E isso também é consumido, de certo modo. E quando eu faço isso, eu não estou honrando o meu irmão. Eu não estou honrando a minha irmã. Eu estou pecando contra aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Eu estou fazendo como se o ser humano fosse um objeto. E isso aí é terrível e, infelizmente, tem sido muito comum nos dias atuais. Então, eu preciso ter isso em mente, gente. Independente da questão de imoralidade sexual ou não, mas talvez de violência, talvez da forma como se trata, na ignorância ao se tratar, porque também há uma deturpação muito grande nisso. A autoridade da figura masculina, ela foi deturpada, a submissão da mulher, ela foi deturpada, e aí a gente, desde a queda, né, na queda fala que, assim, o seu desejo vai ser para o seu marido, então, essa palavra desejo, tipo assim,
Agora você vai se submeter ao desejo dele, não mais ao teu. E daí a gente vê, hoje em dia, as mulheres tentando brigar para que o desejo delas seja maior do que o do marido. Então, é o que elas querem, o que elas acham, e é meu corpo, minhas regras, e não é assim. E não é assim. Mas tudo isso veio do quê? De uma imagem distorcida, porque a gente distorceu a imagem do outro. Ao invés de honrar o próximo, ao invés de honrar o outro, a gente resolveu tentar trazer a honra apenas para a gente. E isso não reflete quem o Senhor é, sabe? Então, é importante, e é por isso que eu quis frisar esses pontos aqui, a gente entender, quando a gente estuda o homem, e quando eu falo homem, eu estou me referindo a ser humano, quando a gente estuda a figura do ser humano, é preciso entender que existem dois tipos de seres humanos, homem e mulher. E existem papéis distintos nesse homem e nessa mulher. Adão, ele foi criado primeiro. Então, no padrão do Antigo Testamento, na forma como a Bíblia ela foi escrita, aquele que é criado primeiro, ele é primogênito. Então, ele recebe a liderança daquela geração. Então, Adão foi criado primeiro. Então, Adão exerce uma liderança sobre Eva. Eva, ela foi criada, a Bíblia fala, como uma auxiliadora de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 18, vai deixar claro que Eva foi criada porque não era bom que Adão ficasse só. E daí Deus cria a auxiliadora para Adão, porque não é bom que Adão esteja só. Então, Eva foi criada porque não era bom que Adão estivesse só. Adão dá nome a Eva. Então, percebam. E aí, independente da perspectiva que você tem, eu estou te convidando a olhar à luz da Bíblia. Todos os textos, inclusive, têm um fundamento aqui. Adão, ele dá nome a Eva, e ele dá nome a Eva duas vezes. Em Gênesis 2:23, ele vai chamar ela de mulher, né? Então disse o homem, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E o outro momento tem em Gênesis 13:20, aí já depois da queda, que é quando ele vai chamar ela de Eva, por ela ser mãe de todos os seres viventes. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Vou abrir aqui também para ler. Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo o vivente. Então, nos dois casos, a gente vê Adão dando nome. Então, assim como Adão deu nome a toda a criação, porque ela iria sujeitar-se à missão dele, e toda a criação estava ali para que Adão pudesse estar governando-a, Eva também recebe o nome dado por Adão. Não é Deus que dá o nome a Eva, Deus dá o nome a Adão. Tanto que quando é criado o ser humano, Deus chama de Adão. Homem e mulher, Adão. Então, Deus criou, macho e fêmea os criou. Deus cria Adão, macho e fêmea. E Adão fala assim, essa vai ser chamada mulher. E depois Adão fala, essa aqui vai se chamar Eva. Então, Adão dá o nome. E isso aponta para uma liderança sobre os demais seres, mas também sobre a mulher, que foi tirada dele, uma parte dele. Precisa ser honrada, precisa ser respeitada, mas uma parte dele. Deus o chamou Adão, como eu falei, né? Gênesis 5:2, quando você vai no original, você vê Deus está chamando Adão. Mais uma vez, reforçando, o papel da liderança é igual nos dias atuais, né? Quer dizer, nos dias atuais está bagunçado, mas no passado, quando casava, a mulher recebia o nome de família do esposo. Então, ela recebia o nome dele, porque isso demonstra que ele é uma autoridade e agora ela faz parte, ela entrou sob a liderança dele. Ela está abaixo da liderança dele e ela recebe o nome dele, porque agora ele é o patriarca da família e ela faz parte daquela família, ela entrou na família dele. É do mesmo modo. Aí hoje em dia eu falo que também é bagunçado, porque hoje em dia agora pode, o homem acha o nome da mulher bonita, o homem pode colocar o nome da mulher no nome dele, então ele tira o nome da família dele para colocar o nome da família da mulher, enfim. É o mundo que vivemos hoje em dia, mas a concepção inicial é o homem que dá o nome à mulher. E isso é pela questão da liderança e do governo do homem. Eu sei que para alguns talvez seja um assunto polêmico, mas eu espero que aqui não seja, porque a gente está num grupo de cristãos. Mas ainda assim, se for, como eu falei, todos os textos aqui ele tem uma base. E eu confesso, irmãos, que para mim, e olha que eu sou alguém que fala, quem me conhece sabe, sou alguém que fala, sou alguém bem para frente. Tá, meu esposo muitas vezes parece que eu que estou puxando, mas eu entendo perfeitamente o papel que o Lucas exerce na nossa casa, o papel que ele exerce na minha vida, o papel que ele vai exercer nos nossos filhos, o papel que ele exerce na nossa igreja, porque é o papel que a Bíblia aponta para ele. Então, não tem como alguém, uma mulher, estudar a Bíblia, estudar teologia, e ela querer tirar o papel da figura masculina do lugar, porque daí ela está perdendo tempo, ela não está estudando teologia. Deus fala, e é interessante isso, quando o homem cai, Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala o seguinte, que ela come e ela dá a Adão. No momento em que Adão come, os olhos de ambos se abrem. Eva come e não acontece nada.
Isso é a Bíblia. Pode ler lá, Gênesis 3. Eva come e não acontece nada. Ela come e dá tempo. Ela comeu, toma aqui, Adão. E Adão come. E quando Adão come, os olhos de ambos são abertos. A palavra que foi dada dizendo assim, você não vai comer, foi dada para Adão. Gênesis capítulo 2. Eu acho que é esse que eu marquei aqui, versículo 17. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. Então o Senhor, eu li a partir do 15. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, pode comer livremente de qualquer árvore de jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. E por que eu digo que nesse ponto, com certeza é o homem Adão macho? Porque na sequência vai dizer assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então até então ele estava falando com o homem, nesse capítulo 2, porque Gênesis 1 e 2 é quase que um paralelo, né? Parece que acaba aqui, mas aí volta e vai explicar de um jeito um pouquinho mais detalhado. Vai dizer assim, olha, Adão, tô te dando tudo isso aqui, dá nome para todo mundo. Olha, Adão, isso aqui, ó, você vai comer de tudo, você não vai comer dessa daqui. E depois que ele falar isso para Adão, ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma companheira para ele. Então a instrução foi dada diretamente para Adão. Então Adão tinha a orientação e Adão comeu. E quando Adão comeu, os olhos foram abertos para o mal. Então, Adão era o representante, não Eva. Tanto que fala, porque por um Adão entrou o pecado, por um outro homem, que é Cristo, o pecado, ele foi, nós fomos redimidos de pecado. Então, porque se o primeiro Adão pecou, o próximo Adão vai vir restaurar todas as coisas. Então, é Adão, não é sobre Eva. Tem gente que tem uma raiva danada de Eva, quer encontrar com Eva, né, quando chegar lá no céu. Eva, o que é que tu fizesse, mulher? Mas a própria Eva, quando ela vai dizer assim, ela vai dizer, a serpente me enganou. Adão vai dizer, a mulher que me deu, mas eu comi. Mas Eva vai dizer, eu fui enganada. E Deus permitiu que fosse escrito desse jeito, porque houve um engano. Então, Adão era representante, não Eva. Embora ela tenha sido enganada, ela tem a responsabilidade dela também, ela comeu primeiro, mas Adão. E aí tem alguns textos lá do Novo Testamento que vão testificar, ratificar isso que eu estou falando para vocês. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios 15, 22. Estou tentando não correr, mas ao mesmo tempo correr para dar um tempo para vocês conversarem, falarem alguma coisa e perguntarem. Diz assim, ó, pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então percebe, a responsabilidade estava na liderança de Adão, Adão pecou, e em Cristo todos nós seremos vivificados. Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então, é de um, não é de dois, é de um. Então, tinha uma responsabilidade. O pecado, ele distorce os papéis, mas ele não traz novas funções. Então, esse papel que era de Adão de liderança antes, ele vai continuar, mesmo após o pecado. Homem e mulher, eles passam a exercer o seu papel, só que agora com dor. A Bíblia vai dizer que, mulher, agora você vai gerar, mas você vai gerar com muito mais dor. Homem, agora você vai trabalhar, mas agora você vai suar. Você já trabalhava antes, mas agora você vai suar. Vai ser do seu suor que vai vir o seu sustento. Então, o relacionamento que antes era harmonioso, agora vai ter conflitos. E conflito gerado por causa de quê? Exatamente por causa dessa questão da autoridade. Porque antes era harmonioso, Adão liderava. Mas a partir do pecado, essa crise que começa a existir entre homem e mulher, não honrando mais um ao outro, fica um querendo ser maior do que o outro. E aí a gente vai ter a questão das crises. A redenção, que é o que a gente falou em Cristo, né? A redenção dos papéis, com a Paulinha, a redenção dos papéis vem de forma gradual com a cruz. E é por isso que Paulo vai falar aos Efésios, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Então, uma mulher que entende o seu papel como filha de Deus, como alguém que foi salva pelo senhorio de Cristo, ela precisa, do mesmo modo, entender que ela é salva pelo sacerdócio do seu esposo. Quando eu falo salva, não estou falando, obviamente, nesse caso, da salvação do homem salvar, derramando graça sobre a mulher, né? Mas é tipo assim, ela é redimida, há algo sendo liberado sobre a vida dela quando ela se sujeita, se submete ao seu marido, como ao Senhor. E daí, para o homem, é um papel que, para mim, na minha perspectiva, é muito mais difícil. Eu sei que para a mulher se sujeitar é muito difícil. E eu me incluo nisso. Quem me conhece sabe. Como eu já falei aqui, reforço. Eu falo para caramba. Eu tenho muita opinião.
Meu esposo é muito tranquilo. Meu esposo é um homem assim, um santo. Lucas é um santo. Quem conhece sabe, ele é um santo. Se você não conhece, pode seguir. Um dia ele vai ser canonizado, porque ele é um santo. E eu sei que eu não sou. Eu sou pecadora, eu sou demais. E eu perturbo muito a vida dele. Mas eu preciso entender que eu tô abaixo do senhorio dele. Santo, 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 né, Caio? Eu me submeto e eu me esforço. E eu sei que é difícil para a mulher do tempo atual se esforçar. Principalmente com essa ideia de vai, trabalha e cuida de casa, cuida daquilo. É difícil se submeter, mas é porque os papéis foram distorcidos pelo pecado. Foi distorcido, e é por isso que a gente tem essa dificuldade, mas a gente precisa lutar contra isso. E daí o papel do homem, como eu falei, na minha perspectiva, é muito mais difícil, porque a Bíblia vai falar, no mesmo texto de Efésios, um pouquinho mais à frente, versículo 25, maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja, e é amar no nível de dar a vida. E isso é o que Deus espera de nós, da humanidade que ele criou. Que o homem, que o Adão, dê a vida, se necessário for. É difícil. Que o homem dê a vida. Assim como que a mulher se submeta. E é interessante, nesse vídeo que eu falei, né, da Viviane Enes, ela fala muito sobre isso, ela fala assim, cara, a gente se submete, a gente precisa entender e se submeter, porque isso até facilita que a gente se submeta a Deus também, sabe? A gente, tipo, a Bíblia vai falar assim, né? Se seu irmão que você vê, você faz. Imagina Deus que você não vê. Então, se meu irmão que eu vejo, a pessoa que eu digo que eu amo, que eu escolhi, que eu casei, que eu tô morando com ela, que vai ser pai dos meus filhos, se eu não consigo me submeter a ele, seja lá porque for, porque eu acho que eu sou mais inteligente, porque eu acho que minha opinião é melhor, porque eu acho que eu estudei mais, porque eu acho que, sei lá qual for o motivo. Porque minha criação foi melhor, porque meus pais me educaram melhor. Enfim, se eu tenho dificuldade para me submeter, como que eu espero me submeter a Deus, que muitas vezes vai fazer exatamente o que eu não quero? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a minha não. Então, muitas vezes, Deus vai criar algo que eu não quero, e esse algo é bem melhor. E eu preciso me sujeitar a isso. Então, há sim diferença dos papéis de homem e mulher. Nós não somos iguais nesse aspecto. Funções iguais na imagem. Refletimos a imagem de Deus, mas de formas diferentes. Por quê? Porque nós não somos completos em nós mesmos. Deus ele é completo em si. A Trindade, Jesus é Deus, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. Mas nós não somos deuses, nós somos incompletos. E é por isso que quando Deus olhou para o homem, falou assim, não é bom que ele esteja só, porque falta algo para ele completar. Então falta alguém diferente, um papel diferente. Ele vai exercer o governo, mas existe alguém ali para auxiliar ele. Então o papel de Eva era auxiliar Adão para Adão não comer. E daí ela vai auxiliar Adão como? Dando a fruta para Adão comer. Isso não era auxílio, isso é cilada. Corre bem, não quis, isso é cilada. Então é importante a gente entender isso, irmãos. Eu sei que eu falei bem superficialmente, mas é porque, como eu falei, né? Isso é teologia. A gente pensa que não, mas isso é teologia. Porque a gente aprende muito sobre o nosso Deus se a gente consegue refleti-lo da maneira correta. Vai ter gente que nunca vai assistir uma aula de teologia, mas ela vai ver a forma como você trata o seu marido. Ela vai ver a forma como você trata os seus filhos. Ela vai ver a forma como você trata a sua esposa. E ela vai aprender de Deus a partir do seu testemunho. Então é importante a gente falar sobre isso, tá? Como eu falei, estava pertinho de encerrar e eu encerro com esses slides. E aí vem uma frase do João Calvino, né? Tudo que você vê de bom em mim, daí não é só em mim, né? Mas em nós, tudo que alguém pode ver de bom em nós é Cristo, é o divino, é a imago dele. E tudo que é mal somos nós mesmos, sou eu mesmo, tá? Então eu encerro com essa frase. Vou parar aqui a partilha. E daí, se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer alguma pergunta, fica aqui aberto para vocês poderem perguntar. Eu tomei quase o tempo todo da aula hoje, foi uma aula um pouco mais extensa, perdão, mas eu achei que os assuntos foram bem importantes e eu tentei explicar de um jeito bem didático também. Dúvidas? Comentários? Perguntas? Eu acho que hoje não tem, Caio. Eu acho que hoje deu certo. Amém, irmãos. Que bênção. Fico feliz. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês, mas a gente está à disposição e vocês têm um excelente mentor e professor, que inclusive muitas vezes é meu professor também, para tirar qualquer dúvida de vocês que possa surgir, tá? Ou para consertar tudo que eu falei até aqui. Tá contigo, Caia. Vocês estão me ouvindo?
Então é isso, meu povo. Ninguém tem nenhum tipo de pergunta para Paulinha. Pelo jeito, a aula hoje foi muito clara, muito objetiva. Então, baseado nisso, vou deixar vocês mais um pouquinho para perguntar. Tá tudo tranquilo? A gente podemos encerrar. Então, eu vou encerrar a gravação. Então, ó, você que vai assistir a aula gravada, é uma aula imprescindível que a Paula está construindo. Semana passada, falando sobre a criação, sobre o homem, e semana que vem, presta atenção no que ela vai falar semana que vem. Se assistiu a aula, você vai entender o que é. Isso é de extrema importância para a continuidade das próximas matérias. Por mais que a gente está tendo a aula de hermenêutica apostólica e nós paramos exatamente no meio da matéria, mas essa matéria ela é de extrema importância porque ela revela o caráter de Deus e revela o caráter de Deus dentro da humanidade e mostra aquilo qual é o nosso verdadeiro potencial em sermos imagem e semelhança do Criador, sermos cópias autênticas de Jesus, não importa o lugar que a gente esteja, ou dentro do âmbito de igreja ou no âmbito do nosso cotidiano. Então, a gente vai refletir a imagem da criação, do Criador. Isso está estampado dentro da nossa imagem, dentro do nosso DNA. Então, essa é a maior característica, sermos cópias de Jesus, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor, porque nós olhamos para a natureza, olhamos e contemplamos tudo aquilo que o Senhor criou, mas eu não sei você, se você consegue entender isso, mas o homem, ele é a obra-prima da criação. Ele é aonde o Senhor cria o homem no sexto dia e depois ele fala, cara, tá terminado. Agora ele pode descansar a presença dele sobre tudo aquilo que ele criou. Então você, eu, nós somos a obra-prima do Senhor, não porque nós merecemos esse título, não, 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 porque ele nos deu a possibilidade de sermos a sua imagem e semelhança. Então, aonde você for, você vai ser o reflexo, né? Essa palavra imagem no hebraico original, ela tem a conotação de ser um reflexo. Você é o reflexo, é como o sol bate em alguma coisa e reflete a sombra. Então, nós somos o reflexo do Criador sobre a face da terra. Então, como reflexo, nós devemos exatamente fazer tudo aquilo que o original faz. Então, se nós somos essa imagem e semelhança, nós somos o reflexo da criação do Criador, então isso nos faz pensar, será que nós estamos refletindo verdadeiramente aquilo que o Criador faz? Então isso é muito importante nós pensarmos. Minha amiga, muito obrigado pela aula de hoje. Mais uma vez, numa simplicidade das palavras, mas numa profundidade bíblica absurda, é surreal. É muito bom ouvir você, é muito bom ver você falar de uma forma simples, né? Aquilo que eu falo, não a teologia acadêmica, mas a teologia da segunda-feira do dia a dia, para que seja prático para nós, e isso tem sido muito bom. Amém? Eu vou parar a gravação. Então você não perca essa aula. É muito importante você assistir.